Eu sou do Rio de Janeiro, nasci numa família muito boa, numa família, vamos dizer assim, rica, né, da zona sul do Rio. Nós morávamos numa cobertura em Copacabana, meus avós moravam na Atlântica, a gente sempre via Réveillon ali na beira do mar, enfim, sempre viajando pelo mundo. Então, uma família que realmente pôde me oferecer todo o conforto, segurança, enfim, educação. Estudei nos melhores colégios do Rio de Janeiro. Só que tudo isso não estava me motivando tanto e eu sentia que eu tinha que buscar algo mais profundo, algo mais perene, que estivesse além, né, desse desenvolvimento material, dessa coisa toda, que é importante com certeza, mas quando o lado espiritual falta, o lado material não consegue suprir. E quando você tem o lado espiritual muito forte, mesmo sem o lado material, você consegue se manter bem. Passei por muitas transformações, não foi uma coisa assim que eu decidi da noite para o dia, mas eu sempre tive dentro de mim um desejo muito forte de libertação, me libertar das amarras do mundo material, das amarras do sistema, enfim, da educação que eu recebia. E eu comecei a me envolver com diferentes projetos sociais, projetos de alfabetização de jovens e adultos, né? Eu também me envolvi muito com educação, né? Estudei muito pedagogia, ainda mesmo adolescente, assim, né? E comecei a desenvolver tudo isso, a me dedicar muito ao serviço do próximo, até que a espiritualidade começou também a pulsar muito forte, e eu me dediquei à prática do Reiki, logo quando eu tinha 15 anos, mais ou menos. Foi quando o Reiki estava chegando no Brasil, ainda não era muito conhecido, isso em 95, mais ou menos. Enfim, aí comecei um pouco de meditação, um pouco de yoga. Eu tinha uma avó que ela já praticava e me inspirava muito. E eu ia para casa dela e a gente, ao invés de ficar vendo filme ou, enfim, indo no shopping, a gente ficava meditando. Eu cursei a faculdade de filosofia, tá, no Rio de Janeiro. Só que nesse meio tempo, já quase no final, eu recebi um chamado muito forte de sair da cidade do Rio e me isolar. Então eu fui para o alto da montanha, na Serra do Rio de Janeiro, e fiquei lá por 6 meses, praticamente vivendo sozinho, praticando muita yoga, muita meditação, fazendo toda uma imersão para fazer toda uma reflexão sobre o que eu havia me tornado e o que eu desejava me tornar a partir dali. Então foi um processo assim muito forte, muito profundo. A partir desse episódio foi que eu me desloquei até o centro-oeste do Brasil, uma cidade chamada Pirenópolis, que você deve conhecer, fica próximo aí de Goiânia, né? Conheço demais, linda, cheia de cachoeiras, maravilhoso lá. Eu morei lá por 2 anos, mais ou menos, Olha, e foi lá que eu tive contato maior com a cultura védica, né, a cultura hindu, Vedanta. Acabei conhecendo o meu mestre através de alguns discípulos que ele tinha lá. Então eu senti muito forte a presença dele e decidi que eu deveria encontrá-lo, que eu precisava encontrá-lo. E foi que eu fui para a Índia. Cheguei na Índia em 2007 com a intenção de conhecer meu mestre, de fazer uma peregrinação, mas ainda não pensava em ser monge. Na verdade, eu queria ser professor de yoga. Já tinha uma escola de yoga e eu queria fazer uma formação na Índia de professor e voltar ao Brasil. Esse era o meu plano inicial. Só que nesse meio tempo, meu mestre pediu que eu me tornasse um monge. Confesso que não foi assim tão imediata a minha aceitação, bateu aquele medo muito forte, aquela insegurança, afinal de contas, é uma ruptura muito drástica, mais do que as que eu já tinha feito anteriormente. Por exemplo, na minha adolescência, né, quando eu saí da casa dos meus pais, eu fui morar numa favela, lá no centro do Rio de Janeiro, porque eu estava fazendo trabalho social com pessoas em situação de risco, né? Eu saí da Lagoa Rodrigo de Freitas, né, na zona sul do Rio, no coração da zona sul, e fui para o centro do Rio morar numa favela. Os meus pais ficaram assim muito assustados, claro, né? Imagina. Pensaram que eu estava envolvido com drogas, com violência, alguma coisa assim, né? Mas na verdade eu não estava e estava envolvido realmente com a população carente, buscando moradias, enfim, fazendo todo um trabalho de educação com eles também. Mas nada foi tão difícil para eles do que a minha ida para a Índia. Tá? Mais do que ter ido para a favela, foi ter ido para a Índia. Tanto que 2 anos depois eles foram atrás de mim na Índia para saber como eu estava. Essa foi a parte mais difícil. Eu realmente tive que me isolar, tive que assim deixar de falar um pouco, né? Não só com eles, mas com os amigos também, parentes de modo geral, para realmente me absorver naquela vida monástica e ter um tempo para eu me recompor, refletir, né? Então isso foi em 2007. Então eu não voltei mais, eu fiquei 7 anos na Índia, direto. A gente vivia nos ashrams, né? Enfim, tendo uma vida bastante simples, bastante regrada,
né, com muita prática. Começa às 3h30 da manhã, né, e vai até às 10 da noite. Então é bem intenso esse processo todo. Enfim, e lá eu tive a oportunidade também de viajar e de fazer toda uma peregrinação também, e também trabalhos sociais, né? Porque nós lá temos muito trabalho social para fazer. Nós viajamos pelas vilas, né, mais pobres, damos toda uma assistência a eles, enfim, distribuição de alimento, esclarecimento sobre uma série de coisas, né? Enfim, tanto na vida espiritual quanto na vida material também. Então, assim, eu me senti muito realizado. Era tudo que eu sempre quis para minha vida, na verdade. A partir de 2014, eu comecei a viajar pelo mundo. Comecei a ser convidado para dar palestras, né? Eu recebi o convite para dar uma palestra no Espaço de Inovação do Bradesco, em São Paulo. E seria uma palestra muito, assim, relevante, né, para meu currículo. E eu aceitei, obviamente, né? Só que, por conta da quarentena, ela foi cancelada. E eu fiquei, assim, bastante triste, né, pelo fato de não ter conseguido dar essa palestra. Mas aí, quando eu, por acaso, estava vendo o Facebook, e aí apareceu a propaganda do seu curso, aquilo me deu um estalo. Eu falei, nossa, será que eu realmente estou preparado para dar uma palestra a nível profissional e enfrentar um público que realmente seja crítico e precise de uma outra abordagem? Eu comecei a pensar sobre isso. E eu falei, bom, vamos ver o que esse curso pode me oferecer, né? E aí foi caindo uma ficha atrás da outra. Se eu realmente não estava preparado para dar aquela palestra, e até agradeci o fato dela ter sido cancelada, porque talvez tivesse sido a primeira e a última, né? Dependendo da forma como eu me apresento, pode ser que seja, né, um resultado oposto daquilo que você quer. Então, eu senti um chamado muito forte, né? Senti assim uma conexão muito forte. Imediatamente eu já me prontifiquei para esperar. No dia seguinte, abri as inscrições, né, bem cedo pela manhã. Eu já estava ali pronto para ser os primeiros, né? Porque eu queria também os bônus, eu queria, enfim, né, tudo que eu, né, tinha direito. Realmente mergulhei de cabeça e comecei a estudar e comecei a montar essa nova palestra que eu, na verdade, nunca tinha feito. Eu descobri que eu nunca dei palestras, eu sempre dei aulas, né? Eu sou aquele palestrante professor, né? E aí entendi, obviamente, que não é o melhor modelo, né? Tem uma diferença muito grande entre dar aulas e dar palestras. E assim eu comecei a montar, já de acordo com o padrão do curso, né? Aquilo que seria de fato uma palestra memorável. E foi tudo muito rápido. E eu já consegui, aonde eu estava, aqui no interior de São Paulo, um local para dar essa palestra. E semana passada eu consegui um outro local, eu fui a Brasília e dei essa palestra em Brasília. Né? Uma das coisas que o curso me fez a despertar, e tem uma frase que eu gostei muito, eu até anotei essa frase, que você falou o seguinte, que os resultados que você ainda não tem são fruto do conhecimento e estratégias que te faltam. Né? Então Exatamente. não basta ter uma boa intenção, não basta ter uma boa experiência, uma boa vivência, muito conhecimento, se você não tem a estratégia e a maneira certa de passar isso. Tá? E é o que aconteceu comigo. Tenho muito conhecimento, muita vivência, muita coisa, mas parecia que ficava assim engasgado, entendeu? Entalado, não saía, porque eu não tinha meios para fazer aquilo se canalizar, né, fluir. E assim, foi impressionante como durante o curso foi tudo se destravando, né? A cada aula que eu assistia, a cada sacada, a cada insight, abria uma porta, abria uma janela, já fluía, eu já começava a escrever, já ia ali montando, né? E assim, a palestra foi surgindo conforme eu assistia às aulas. Uma outra coisa muito legal também é que, em função disso, algumas pessoas já fizeram propostas, assim, olha, a gente precisa fazer um documentário, precisa gravar alguma coisa, porque a sua história é bem interessante, né? Um rapaz que sai da zona sul do Rio, vai morar numa favela, depois vai pro alto da montanha e acaba na Índia, né, como monge. Então, isso é bem interessante. Eu ainda estou me descobrindo, né? Ainda estou tentando entender a minha missão, meu propósito, né, nessa vida. E
com certeza o seu curso foi uma grande mudança nessa minha visão sobre mim mesmo. Me ajudou muito, tá? Apesar de ter já todo um estudo, uma bagagem, uma história de busca de, enfim, autoconhecimento, e inclusive dando aulas, dando palestras, viajando, mas o que eu conquistei assistindo às suas aulas, dentro do curso, foi algo assim que contribuiu muito para eu aprofundar ainda mais dentro dessa minha busca e também da forma como eu transmito esse conhecimento para o mundo. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né, assim, sem palavras, uma gratidão eterna. Quando a gente se torna monge, a gente tem a tendência de valorizar, acho que muito mais o que as pessoas fazem por nós. A nossa vida mesmo é dedicada, né, ao serviço do próximo, então a gente tende também a valorizar muito mais quando as pessoas contribuem para a nossa vida de uma maneira tão significativa. Então, apesar do seu curso não ser voltado para a espiritualidade em si, ele fala muito disso, né? Ele toca muito nesse ponto, ele fala sobre autoestima, fala sobre autoconhecimento, fala sobre superação, né? Fala sobre gratidão, sobre se colocar no lugar do outro, enfim, são muitas as lições espirituais que a gente pode tirar desse curso. E foi justamente isso que me atraiu muito, em te escolher para estar fazendo esse curso. Existem muitos outros aí no mercado, mas você tem um diferencial. Tá? E isso foi o que me inspirou, com certeza.